queridos alunos, tudo bem? Hoje nós estamos no Clica Aí Jurídico com uma presença mais do que especial, Isabela Paranaguá. Obrigada pelo convite, Elo. Nossa professora de Direito Civil, mais propriamente de Direito da Família, advogada na área, super expert. Prazer ter você conosco, um grande Isabela. Prazer. E nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é sobre abandono de incapaz. E aí eu começo perguntando para você, Isabela, para o direito civil, o que seria o abandono de incapaz? Certo, Elô. Para o direito civil, ele olha a questão do incapaz realmente em diálogo com o direito penal. É aquele abandono do ponto de vista de deixar a pessoa a qualquer sorte. Esse incapaz que pode ser um menor de 16 anos, um idoso, ou pode ser qualquer pessoa que não tenha condição naquele momento de exercer o seu ato da vida civil por alguma incapacidade. Ah, não, é bem parecido com o direito penal, né? Sim. É bem, porque também para o direito penal, o incapaz é todo aquele que não tem condições de exercer, de ter autonomia, de ter suficiência nos atos cotidianos. Então, seja em relação à alimentação, em relação à higiene, ou então em relação ao raciocínio, né? Que a gente tem a incapacidade por doença mental e etc. E aí eu queria saber, Bela, posso chamar de Bela, Pode, professora? Sim. Eu gostaria de saber, para o direito civil, né, o abandono de incapaz, então a gente tem essa questão, seguindo aí o artigo 229 da Constituição Federal. Exatamente, que é um artigo pilar na questão social da família, assistência familiar, que os pais devem dar aos filhos e futuramente os filhos devem dar aos pais também. E aí a gente trataria de outras questões do abandono, onde nós também temos aquele abandono chamado inverso. Quando seu pai estiver idoso, você também tem o dever, pelo dever de solidariedade familiar, de sustentá-lo, de ajudá-lo. Ah, legal, bacana. Então, para o direito penal também, tanto é que o bem jurídico tutelado, tanto no abandono de incapaz, do 133, quanto na exposição, o abandono de recém-nascido, é o dever de solidariedade. Então, você vê que casa bastante, né? Casa bastante. E aí, eu queria saber o seguinte, como que o direito civil lida com isso? Quais são os tipos de abandono? Como que o direito civil classifica isso no direito de família? Certo, no direito de família, Elô, a gente tem essa questão do abandono de incapaz que a gente já tratou aqui, e também temos o abandono intelectual e o abandono material, que também existe como crime. Como tipos no direito penais específicos. Exatamente. O único que não é um ilícito civil nem penal é o abandono afetivo. Então, do ponto de vista do direito de família, os doutrinadores, eles, na sua maioria, eles lutam para que o abandono afetivo entre realmente no Código Civil, numa possível reforma, como ilícito civil. Ah, legal. E assim, pelo menos no direito penal a gente não tem conhecimento disso se resvalar no direito penal, até porque seria difícil da prova, né? Sim. Então, mas a gente poderia até trazer essa situação, talvez, para uma tipificação. Se bem que o direito penal ele tem que ser a última ratio, né? Como a gente até tinha começado a conversar antes do vídeo. Então, assim, se a situação puder ser resolvida no direito civil, ótimo, né? Se não puder ser resolvida no direito civil, o abandono persiste, aí nós vamos para o direito penal. Tanto é que a gente tem o crime de abandono material, que é exatamente, ele tá lá no artigo 244 do Código Penal, e é exatamente aquela situação na qual o pai deve pensão alimentícia, ou então ele deve prover de alguma forma esse sustento desse incapaz, e ele não paga essa pensão. Ou ele não dá, por exemplo, a mãe tá precisando que o filho tenha um tênis ou uma blusa, tenha com que vestir ou com que comer. E o pai, ele não provê isso, muito embora tendo condições e oportunidades para isso. Ou então é fixada uma pensão alimentícia e ele não paga essa pensão alimentícia. Inclusive, a gente tem o parágrafo único do abandono material, que que pune o abandono daquele pai que sai do emprego exatamente como uma desculpa, para não ter renda para pagar essa pensão pro incapaz. E aí a gente tem uma pena maior, né, do que a pena do caput. É verdade, Elo. Eu concordo com você sobre todas essas questões de movimento, esse movimento que a gente tá
criando de tentar desjudicializar essas situações. Então, o estímulo do novo direito de família é que o primeiro movimento seja uma assistência à família, psicológica, uma assistência de uma equipe multidisciplinar e através de métodos alternativos de resolução do conflito, que não somente o judiciário. Então, se a gente não conseguir resolver ali, parte-se então para a possibilidade de uma indenização civil disso daí, da questão do abandono material, por exemplo. E é legal porque daí entram vários, por exemplo, a justiça restaurativa. Exato. Né? Eu já ouvi falar também da questão da constelação. Não sei Isso, se você... das constelações familiares. Todos esses métodos alternativos de resolução do conflito. Que são todos muito bons, é só realmente Eles são efetivos, você procurar Isabela? uma pessoa capacitada. Eles são efetivos, eles têm sim a sua credibilidade, mas é claro que é interessante que você procure alguém capacitado, um profissional que seja realmente especialista na área. Sim, essa é uma sugestão. Sim, bem interessante. E eu queria que você falasse um pouquinho, pra gente fechar, sobre o abandono intelectual. O abandono intelectual? O direito civil, ele trata isso de uma forma específica ou não? Tá dentro do abandono moral, tá dentro do abandono material? Como que funciona? Certo, ele também é entendido como um ilícito civil, porque existe aí a possibilidade de você comprovar o dano, o nexo de causalidade, e realmente o intelectual é quando o pai, ele ausenta o filho da escola por vontade própria. Então, ele impede que o filho continue os estudos, por exemplo. Seria o intelectual. Nesse momento é interessante a comunicação total para o penal. Sim. Eu sei e concordo com você que ele tem que ser a última ratio, mas se ele tá utilizando desse abandono apenas para utilizar o filho no processo como uma moeda de troca, isso é muito grave. Ou o trabalho infantil, né? Porque muitas vezes o pai impede a criança de frequentar a escola para poder trabalhar. Exatamente. E aí a gente tem dois ilícitos, né? Além do trabalho infantil, a gente tem a questão do abandono intelectual também. Exatamente. Então, o direito penal, ele trata o abandono intelectual lá no 246, e a conduta tipificada é exatamente essa. É o pai que deixa de prover aos estudos da criança, deixa de colocá-la na escola, deixa de incentivá-la em relação aos estudos. Eu acho que uma última questão que a gente pode abordar aqui é em relação a essa educação em casa. O direito civil tem alguma coisa sobre isso? Fala alguma coisa sobre isso? Porque nós não temos uma regulamentação específica. Ao que tudo indica, teremos logo mais, né? Mas não sei, a jurisprudência, a doutrina trata sobre isso? Civilmente, sobre o pai educar o filho dentro de casa, né? Que você tá falando, é conhecido como homeschooling, que é permitido nos Estados Unidos tranquilamente, mas segundo a nossa Constituição Federal, não é possível a prática do homeschooling, apesar disso estar crescendo de uma certa maneira no Brasil. Por enquanto, realmente é proibido pela Constituição Federal. Então a gente teria que ter uma emenda constitucional para mudar teríamos que ter uma permissão constitucional e, consequentemente, um adendo no Estatuto da Criança e do Adolescente para isso. No momento, realmente já vi casos de pedidos de pai lá na OAB, nas comissões da OAB, que tratam de criança e de adolescente, e até o ano passado, quando eu analisei, realmente não é permitido ainda. Vamos ficar em observação. Ai, que bom. Então, eu continuo achando que o melhor lugar para se aprender é a escola, é a universidade, até porque nós somos professoras, né? É verdade, então, a educação em primeiro lugar. A gente vai puxar o peixe pro nosso lado, que é o ambiente acadêmico. Essa foi a participação mais do que especial. Obrigada, eu adorei, professora Isabela. Eu quero vir mais vezes. Pode vir, está convidada. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos. E esse foi mais um vídeo do Clica aí Jurídico, gente. Obrigada, dê a sua curtida, comente com a gente, você gostou do tema, não gostou? Você educaria o seu filho na escola? Educaria em casa? Como que você faria aí? Você acha que a educação em casa é a melhor opção, a educação na escola? Fale com a gente, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.